Oi galera, vim deixar uma dica bacana para vocês que trabalham ou querem começar nesse trampo de pintura, seja em action figures, colecionáveis, enfim, a dica aqui é de pintura, então aplique na pintura que você quiser. Nós temos aqui um trabalho não muito antigo, onde fiz 3 dioramas do Darkseid versus Liga da Justiça. E só para constar, cada um deles tem aproximadamente 45 centímetros de área. E a altura deve chegar bem perto disso aí. Bom, falando sobre a dica de hoje, quero mostrar para vocês como eu dei uma intenção de ferrugem nos acessórios do diorama. Para começar, quero explicar para vocês que geralmente essa técnica é a partir da tinta preta como base e não da prata como vocês estão vendo aí. Mas fiz dessa forma a título de experiência e como quem me acompanha sabe, não ficou bom, eu tiro e pinto novamente. A intenção dessa experiência era para ver se a ferrugem ficava com a tonalidade mais aberta, por se tratar de os acessórios estarem constantemente sendo lavados pela água do mar. Segura outra dica aí, pessoal. Vocês acabaram de ver que eu analiso o contexto da cena e é isso que temos que fazer sempre. Diorama significa apresentação tridimensional e extremamente realista de cenas de qualquer tipo de situação. Então não é pintar por pintar, é analisar a cena e estudar como seria cada componente na realidade e retratar na sua arte. Bom, nesse ponto já devemos ter dado a textura de dry brush com o preto e vocês podem verificar que ainda tem muitas partes prata sobressaindo e essa é a ideia. O próximo passo é pegar um pedaço de espuma não muito compacta nem muito flocada. Ela vai servir como um carimbo e você vai aplicando dessa forma em toda a peça. Mas cuidado para você não exagerar e esconder o prata lá embaixo, porque ainda tem outras cores pela frente. E o resultado é esse aí, pessoal. Olha o toque da pessoa ajeitando peça por peça. Notem, galera, que já tem um aspecto bem legal de ferrugem e já poderia parar por aí. Mas como se trata de uma área de praia, maresia, vamos colocar um pouco mais de tonalidade nas peças. Lembra do que eu falei lá atrás? Estudar a cena? Na próxima etapa vamos fazer uma composição de cores porque também precisamos de uma ferrugem mais viva. Outra dica, pessoal, quando você usar pincel para trabalhos de textura, é preciso usá-lo em várias posições para a pintura não ficar simétrica e fugir da proposta que queremos. Nota aí que vamos trabalhar com outras cores, misturando o vermelho e o marrom para dar aquela quebrada no vermelhão. A intenção dessa etapa é justamente fazer ferrugem mais nova em algumas partes das peças e não como um todo, como fizemos lá atrás. Vamos dar ênfase às dobras, às junções de ferro com ferro e cantinhos das peças. Lembrando que com pincel em trabalhos de textura é sempre as batidinhas e não pinceladas e retirando sempre o excesso quando necessário. Com um pincel aplica e com o outro pincel seco espalha, dando a textura. Pessoal, nessa imagem você percebe nitidamente que não só a pintura está de ferrugem, como a textura de ferrugem corroída, brocada pela deterioração da ferrugem. Isso é pintura texturizada. Vamos comparar um com o outro agora. A diferença é gritante.
e como um detalhe de cores dá o realismo necessário à peça. Notem que ainda se vê pontos cromados no ferro degradado. Ferro com escorrido de ferrugem nova por causa da incidência de água no local. Bom, galera, a técnica já está aplicada em todas as peças e ainda coloquei umas cordinhas nesse bagulhinho aí que eu esqueci o nome. Mas vocês sabem que eu amo mesclar materiais, então tá aí. Se surgiu alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente conversa. Compartilhe esse vídeo para um amigo que também pinta como eu pinto e não deixe de dar uma curtida, porque isso vai ajudar pra caramba o nosso canal. Até a próxima dica e tchau, tchau!